Quando nós falamos sobre algum órgão, sobre alguma glândula, sobre algum tecido do corpo humano, nós precisamos levar esse conhecimento e fazer um link, né? Uma conexão com os centros de energia que os seres vivos possuem. Os nossos pulmões, eles estão relacionados com o chakra cardíaco. Ele é o chakra, como o nome já diz, do coração. É o quarto centro de energia que fica aqui no centro do nosso peito. Esse quarto chakra, ele é uma ponte entre os 3 chakras superiores e os 3 chakras inferiores. O quarto chakra está relacionado com a cor verde e ele representa o elemento ar. O que acaba acontecendo? O quarto chakra, o cardíaco, ele tem como se fossem ramificações, fiozinhos que são emaranhados a partir dele, que conectam ele aos nossos 2 pulmões. O quarto chakra se conecta energeticamente aos pulmões, se conecta energeticamente ao nosso coração, se conecta energeticamente a uma glândula chamada timo. O timo, ele é uma glândula ligado ao nosso sistema imunológico. Quarto chakra ligado à estrutura de pulmões, brônquios e traqueia, toda essa parte do aparelho respiratório. Na verdade, o aparelho cardiorrespiratório, né? O que a gente precisa entender sobre a saúde dos pulmões? Vamos começar a entender as coisas. O nosso pulmão esquerdo, ele representa a figura masculina da nossa vida. Ele está ligado à energia yang, a energia masculina, a figura pai. O pulmão direito representa a polaridade yin, o aspecto feminino. O nosso coração, ele basicamente, ele está no centro, no meio dos 2 pulmões. E o coração, ele possui a frequência dele do amor. Nós estamos vivos porque o nosso coração está batendo. E o que faz esse coração, essa grande máquina, ter os seus movimentos musculares para nos manter vivo, é a energia emanada pelo chakra cardíaco. O chakra cardíaco, ele funciona de acordo com a energia dos 3 chakras inferiores e dos 3 chakras superiores. Ele absorve muito a vibração dos outros chakras. Tá? E como eu falei, o chakra cardíaco ele está ligado ao nosso timo. E o timo relacionado ao sistema imunológico. Ou seja, quando existe um desequilíbrio no quarto chakra, que é o cardíaco, você pode vir a ter um grave desequilíbrio do seu sistema imunológico. Como, por exemplo, você pode vir a ter uma baixa do seu sistema imune, estando aberto ou vulnerável a doenças, a infecções graves e etc. Você pode ter um superestímulo do teu sistema imunológico, dessa forma gerando, por exemplo, uma doença autoimune, onde o teu próprio sistema imunológico ataca o seu corpo numa tentativa de se defender. Certo? Ao mesmo tempo que pode acontecer tudo isso, um desequilíbrio no quarto chakra pode gerar problemas respiratórios e problemas cardíacos. O chakra cardíaco, representado pela energia de amor, principalmente na força do amor incondicional, ele funciona através do sentimento de gratidão e de amor. Essas emoções e o sentimento de amor interno e a gratidão interna faz a glândula timo trabalhar de uma forma adequada. Esse sentimento, essa emoção de amor e de gratidão
gera impulsos energéticos para o timo, fazendo ele vibrar para que esse estímulo energético a um nível sutil gere no aspecto físico, a produção correta de algumas substâncias, de glóbulos brancos, de leucócitos, que são os anticorpos que combatem processos infecciosos no nosso organismo. Quando uma pessoa ela sente muita raiva por situações que aconteceram no passado ou com ela mesma, quando essa pessoa ela é inundada, ela é transbordada de tantas críticas que ela critica as outras pessoas, principalmente críticas constantes, o seu chakra cardíaco vai se sobrecarregando. Então, o que acontece? Muitas pessoas vão falar, mas eu não sinto raiva, eu não tenho raiva de nada, não tenho raiva. Só que você não tem uma raiva que você acha que você não tem a nível consciente. Porque se você pega e você diz assim, mas é aquela situação que aconteceu com o seu ex-marido lá no passado. Eu não tenho uma raiva, eu sinto uma mágoa muito forte dele. Aí você vai nessa mágoa e você vai ver que atrás dessa mágoa existe uma frustração. E que atrás dessa frustração existe um arrependimento. E que atrás desse arrependimento existe uma raiva lá que você sentiu por você ter se submetido àquela situação, que você não deveria ter aceitado isso, que você fica louco da vida que aquela pessoa fez aquilo para você ou que você não aceita aquela situação. E a nível inconsciente existe um nível muito grande de uma raiva reprimida dentro de você. Mas isso tudo muitas vezes está a nível inconsciente. Nós não temos a percepção clara de que nós carregamos aquele sentimento. Muitas pessoas acham que conseguiram perdoar o pai, perdoar a mãe, perdoar o esposo, a esposa, um parceiro de uma época, só que na verdade eles ainda continuam criando laços inconscientes. E aí vocês lembram que teve a live que eu falei assim, a maior vingança que você pode ter com uma pessoa é o perdão. Quando você perdoa uma pessoa ou alguma situação dentro de você, não é falar para ela de boca para fora, não, eu te perdoo, te desculpo, tá tudo bem, segue a tua vida. Não. É dentro de você. Quando você perdoa essa pessoa, você libera um gradiente energético, uma carga de energia muito densa que estava somatizando dentro do teu cardíaco. E você permite que aquela energia volte a fluir de uma forma equilibrada e harmônica. Então é por isso que eu sempre falo que nós temos que praticar o perdão interno. A gente poderia entrar aqui num diálogo de falar sobre o perdão. E existem algumas linhas de entendimento que a gente poderia falar que o perdão, ele não existe. O perdão, ele é ilusório. Sabe por quê? Porque se nós fôssemos partir do princípio assim, vamos supor que você fez algo para mim. Só que para você, o que você fez para mim é certo. Só que para mim, o que você fez é errado. E agora, quem é que vai estar certo? Você acha que você está certo e eu acho que eu estou certo. Então, isso vai de acordo com os teus princípios e com os meus princípios. Se eu estou falando que eu te perdoo, é porque eu estou dizendo que você está errado. Só que no momento que eu estou falando que você está errado, eu estou julgando. E uma das frases que o grande mestre deixou para nós há mais de 2000 anos atrás, qual que foi? Não julgais. E aí é que entra a forma como nós começamos a compreender as coisas. Não é o ato de você perdoar da boca para fora, mas é você perdoar você mesmo de uma forma interna dentro do seu coração. Para que essa energia, essa carga negativa, ela possa ser liberada e a energia vital possa começar a fluir de uma forma harmônica novamente na sua vida. E quando você fizer esse perdão de uma forma profunda dentro de você,
você vai liberar das tuas costas um peso que não era teu. Algo que você estava carregando que você não precisaria carregar. Então, quando você não perdoa, você não tem gratidão. Você tem ingratidão, você tem infelicidade, você tem um monte de cargas negativas que estão somatizando e somatizando. Essas cargas negativas somatizadas ao longo do tempo, uma hora vai estourar como uma doença em você. Algumas pessoas vão ter problemas respiratórios, outras pessoas podem desenvolver outras doenças mais graves e outras pessoas problemas de coração e etc. Por que cada pessoa pode desenvolver um problema diferente? Por conta que nós somos seres que temos uma individualidade biológica. E cada pessoa ela tem como se fosse um órgão de choque, como nós falamos dentro da naturopatia, aonde esse órgão da pessoa ele é mais sensível do que o órgão de uma outra pessoa. Ou, por exemplo, uma pessoa ela tem uma fragilidade maior nos pulmões do que, por exemplo, uma comparação que não tem nada a ver. Mas vamos supor, se fosse comparar qual órgão dela é mais forte, os pulmões ou o coração dela? E o coração dela, vamos colocar aí de uma forma bem popular, bem didática para vocês entenderem, tá? É como se o coração dela tivesse uma saúde, por exemplo, uma tendência a ser mais saudável de 80%, 90%, e os pulmões eles são mais frágeis. Eles têm, por exemplo, 60% da capacidade total dele. Então essa pessoa ela pode vir a ter um problema pulmonar, respiratório por conta dessas somatizações de energia, tá? Então isso aqui é muito importante nós compreendermos. Por quê? Porque essas somatizações vão gerar os desequilíbrios vibracionais do quarto chakra e isso como consequência refletir na tua saúde pulmonar, na tua saúde cardíaca e etc.